Nós estamos começando uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre as bem-aventuranças, que na verdade é uma continuação do tema que nós estávamos tratando, sobre cultivando a felicidade. Vocês se lembram? Nós terminamos uma série agora, né? Semana passada encerramos a série Cultivando a Felicidade. Falamos sobre felicidade segundo Deus, não é? E foram 7 temas falando sobre isso, né? Então, meus queridos, eu quero dar uma continuidade, porque as bem-aventuranças é uma continuidade daquilo que nós estávamos conversando, porque fala sobre felicidade também, segundo a ótica de Deus. Vamos começar, pessoal? Vamos lá, vamos orar. Pai, te agradecemos e louvamos o teu nome nesta manhã e o início desse encontro, desta nova série sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e nos dê muita graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, meus amigos, lembrando a vocês que esta mensagem ela vai ser disponibilizada no meu canal lá no YouTube. Meu canal é o Ronaldo Bezerra. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, tá? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, curta as mensagens, dá um like lá, enfim, faça comentários, porque isso é muito importante, é uma maneira de você contribuir também, tá? Quando você faz isso, você está divulgando mais também as ministrações. Meu amigo José Geiger, obrigado, meu amigo. Adquiri mais um selinho aqui na live. Deus te abençoe, meu mano. Deus abençoe. Bom, gente, vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Quero perguntar a você algo que perguntei na outra série de mensagens. Você é feliz? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? O que é felicidade? Responda para mim, por favor, o que é felicidade? Vamos lá. Aline, obrigado pelo selinho, viu? Deus te abençoe, querida. Vamos lá. Diga para mim o que é felicidade. Vamos lá. Dê uma definição para mim do que é felicidade. Dê uma definição para mim do que é felicidade. A Érica já disse, felicidade é estar em paz. Vamos lá. O que é felicidade? Ter comunhão com Deus, disse a Érica. Luciana, estar em paz de espírito. Estar em paz consigo mesmo, disse Juraci. O que é felicidade, gente? O que é felicidade? Você pode escrever, dar uma definição para mim? A Yuceia escreveu, ser feliz é ter paz e Jesus no coração. O Clóvis, felicidade é estar bem consigo mesmo, em Deus. Rodrigues disse, acredito em momentos felizes, não acredito em felicidade. A Neiva disse, né? Neiva Rodrigues. Neiva, então escute hoje a mensagem. Essa mensagem é para você hoje. Você que não acredita em felicidade, escute. Que vai ser bom para você. É ter paz apesar das circunstâncias. É ter paz espiritual. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Felicidade é ter a certeza de que Deus já nos proporcionou tudo o que verdadeiramente preciso através de Jesus. Felicidade é um estado de espírito. Às vezes estou, às vezes não. Gente, só não confundam alegria com felicidade, tá? Não existe esse negócio de felicidade. Às vezes eu estou feliz, às vezes eu não estou feliz. Cuidado. O que acontece é que às vezes você não está alegre. Às vezes você está alegre. Porque felicidade é um estado constante. Não depende das circunstâncias. Você, por exemplo, você pode não estar alegre, mas ser feliz. E ao contrário pode acontecer também. Você pode estar alegre e não ser feliz.
É interessante isso. São coisas distintas, alegria e felicidade. Então, cuidado só para a gente não misturar as coisas. Então vamos lá, estou vendo aqui a definição de vocês. A Eunice disse, é ter Jesus na vida. Felicidade é ter Jesus na vida. Felicidade, Ana Cristina escreveu, é ter comunhão com Deus. Nelson Santos, felicidade é estar na presença de Deus. Muito bom. A Sionara, felicidade é a certeza que Deus está cuidando de mim em todo momento. A Larissa escreveu, alegria momentânea, a felicidade não é circunstancial. É isso mesmo, Larissa, é isso aí. O Márcio disse, minha felicidade está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Escreva o texto aí, Marcião. Escreva o texto para o pessoal poder ler o texto. A Vi escreveu, é um equilíbrio entre o físico e o psíquico. Vamos lá, um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Felicidade é poder sentir o amor de Deus, disse a Isabel Lopes. É estar na paz do Senhor. Jesus, disse a Ilza. Andréia, felicidade de saber que Deus nos ama e está preparando um lugar para nós, pois aqui tudo é passageiro. Muito bom, vamos lá, vamos participando, gente. Olha lá, é ter a convicção que sou filha amada de Deus. A Débora Leal disse, o pastor falou disso na live do dia 18/8, cultivando a felicidade. Isso. Boa lembrança, Deborinha. Muito bom, muito legal. Bom, gente, eu quero ler o texto com vocês. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Olha só o que diz o texto aqui, do versículo 1 em diante, de Mateus, no capítulo 5. Mateus, anote aí, Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Meus amigos queridos, estamos começando a nossa nova série sobre as bem-aventuranças. Gente, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você é feliz? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? Será? O que é felicidade, gente? Como encontrar a felicidade? É possível uma pessoa ser feliz no mundo que nós vivemos? O mundo está tão difícil, conturbado, não é não, gente? E diante da realidade que a gente encontra no mundo, a gente para e pergunta, será que realmente existe alguém feliz nesse mundo? É possível ser feliz no mundo que a gente vive? No mundo de tantas brigas, ódio, discórdias, confusão, guerras, maldades, crueldades, fake news e tantas coisas nada que a gente tem ouvido. A gente fica perguntando, será que é possível ser feliz num negócio desse? Né? Às vezes eu vejo aí as pessoas escrevendo, Jesus me leva logo, não vejo a hora do Senhor Jesus voltar. Hoje mesmo eu li alguém escrevendo assim, não vejo a hora de Jesus voltar. Né? Então, gente, como é que se constrói a felicidade? É a pergunta que fazemos.
Nós acreditamos realmente na felicidade? Você acredita na felicidade? São perguntas que nós fazemos quando nós pensamos neste tema sobre as bem-aventuranças, sobre felicidade. Vanessa Moreira, obrigado pelo selinho que você adquiriu, viu? Deus te abençoe. Nós estamos diante dessas perguntas. Gente, o conceito de felicidade está muito atrelado à cultura. O que é ser feliz para um povo costuma ser diferente para outro. Ao longo da história, a felicidade ganhou contornos diferentes em cada contexto. Então, por exemplo, ser feliz hoje não é a mesma coisa que há 50 anos, do que 50 anos atrás. Agora, veja bem, o que é ser feliz? O que nós queremos saber é o seguinte: o que é ser feliz na perspectiva de Deus? Porque a felicidade, segundo o mundo, ela muda muito. Ela muda. Ela ganha, como eu disse aqui, ganha contornos diferentes em cada contexto. Como eu bem declarei aqui, ser feliz hoje não é a mesma coisa que há 50 anos. Então ganha contornos diferentes. A gente sabe disso, mas e na perspectiva de Deus? Como é que funciona isso? Veja, eu não estou aqui perguntando o que é ser feliz aos seus olhos. Não. Não. Porque, como eu já disse e volto a repetir, já disse isso nas ministrações passadas, é possível que uma pessoa seja feliz aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. E também é possível que alguém seja feliz em Deus e não perante a sociedade. Você sabia disso? É que a gente diz que a gente não é feliz por causa do olhar que a gente tem para a sociedade. Então a gente acha que a gente não é feliz, porque segundo a sociedade, ser feliz é ter coisas, é ter dinheiro, é ter saúde, é ter bens materiais, é ter um sucesso profissional. E é assim, é ter uma boa aparência, ser belo, né, fisicamente, enfim, isso é ser feliz aos olhos da sociedade. E quando a gente não tem alguns desses pontos na nossa vida, a gente diz que não é feliz. Mas você precisa entender que ser feliz aos olhos de Deus é totalmente diferente. Felicidade na perspectiva de Deus é totalmente diferente. Então, digo de novo, é possível sim uma pessoa ser feliz aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade, mas não ser feliz aos olhos de Deus. E é possível que alguém seja feliz aos olhos de Deus e não perante a sociedade. Então, deixa eu destacar aqui 3 aspectos dessa mensagem. Primeiro aspecto, a felicidade aos olhos de Deus. Anote aí. Primeiro aspecto, felicidade aos olhos de Deus. Anote isso. Porque o que nós vamos tratar nessa mensagem, nessa série de mensagens que eu propus aqui, é sobre felicidade segundo a ótica de Jesus. O que é que Jesus, veja comigo aqui, preste atenção. O que é que Jesus pensava sobre felicidade? O que é que Jesus ensinava sobre felicidade? Você quer saber sobre felicidade aos olhos de Deus? Você precisa olhar para Jesus. O que é que Jesus falava sobre esse assunto? Observe o seguinte, que no Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 até o 7 do Evangelho de Mateus, Jesus fala das bem-aventuranças. O que é que significa bem-aventuranças? É uma expressão que significa ser feliz. Bem-aventurados, felizes. Este sermão que nós acabamos de ler, de Mateus 5, foi o sermão mais poderoso, gente, de toda a história do cristianismo até os dias de hoje. E o texto começa dizendo, lá no versículo 1 e 2, que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Há 2 aspectos interessantes
nesses versículos introdutórios aqui? Dois aspectos. O primeiro é sobre o público, né, a quem Jesus destinou esse sermão. Alguns acreditam que ele pregou para toda a multidão. Outros dizem que foi somente para os discípulos. Mas enfim, a verdade é que foi para quem quiser ouvir e aprender. O segundo aspecto desse versículo introdutório é que o texto mostra com muita clareza para nós, queridos, que nós podemos aprender a ser feliz. Você pode aprender a ser feliz. Aí você vai perguntar assim, mas há uma idade para isso acontecer? Não, não há idade para acontecer. Alguém até pode perguntar o seguinte, mas mesmo na minha velhice é possível aprender sobre felicidade? É possível aprender? Sim, é possível. Sempre é tempo para se aprender, gente. E eu tenho certeza que você deseja ter uma vida feliz aos olhos de Deus. É verdade ou não? Você deseja ter uma vida feliz aos olhos de Deus? Então hoje nós vamos meditar na primeira bem-aventuranças. Veja, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e cada encontro nosso, às segundas e quartas, 10 horas da manhã, eu vou falar sobre uma bem-aventurança. Nós vamos, uma por uma, vamos conversar sobre cada bem-aventurança que Jesus ensinou. E hoje então é a primeira bem-aventurança. Qual é a primeira? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você pode repetir isso? Para você gravar e firmar bem, hoje é a primeira bem-aventurança. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante. O texto está falando de uma qualidade. Qual é a qualidade? Ser pobre de espírito. Mas atenção, o texto aqui é um mosaico. Ser pobre de espírito, conforme Jesus destacou, é uma peça apenas de todo um conjunto, é um mosaico. Porque são 8 qualidades, são 8, que devem fazer parte do caráter de um cristão, que a gente vai estudar ao longo aí desta série. E você vai observar o seguinte, que para cada qualidade há uma bênção. Olha, é só você observar. Olha só, bem-aventurados os pobres em espírito, uma qualidade. Olha a bênção agora. Pois deles é o reino dos céus. O versículo 4. Bem-aventurados os que choram, uma qualidade. Olha a bênção. Pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, qualidade. Olha a bênção, pois eles receberão a terra por herança. E assim sucessivamente. Para cada qualidade há uma bênção. Mas alguém aqui de repente nessa live, nesse nosso encontro, pode dizer o seguinte: Ronaldo, eu sou um cristão, mas eu não sou feliz. Eu sou cristão e não sou feliz. É importante lembrar que a felicidade aqui no texto, gente, é segundo a perspectiva de Deus. O que nós estamos estudando nesse texto é sobre felicidade na perspectiva de Deus e não dos homens. Eu tenho a plena convicção de que quando nós terminarmos essa série, você vai mudar totalmente o seu conceito no que diz respeito à felicidade. Tenho plena convicção. A partir de hoje você já está mudando e vai mudar muito mais com os ensinamentos de Jesus. Gente, é o próprio Jesus aqui que está definindo o que é ser feliz. É Ele que define o que é ser feliz. Aos olhos do mundo, uma pessoa pode ser feliz, como eu já disse, porque ela tem dinheiro, porque ela tem um bom emprego, porque ela tem fama, porque ela tem sucesso, porque tem poder, porque tem bens materiais. Aos olhos do mundo ela pode ser feliz, mas aos olhos de Deus essa pessoa talvez não seja feliz. Então, para Deus, gente, ser feliz tem outras qualificações, outros aspectos que não são aqueles desejados pela sociedade.
na visão deste mundo. Então, gente, o primeiro aspecto importante nessa passagem bíblica é que ser feliz é viver um estado de felicidade aos olhos de Deus. E eu pergunto aqui, uma pergunta importantíssima, que eu quero que você responda. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Se você quer ser feliz aos olhos de Deus, escreva para mim aqui, sim. Quem quer ser feliz aos olhos de Deus? Dá um sim aí, dá um joinha. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos lá, quero ver se você está comigo aqui. Dá um legal, um joinha. Quem quer ser feliz aos olhos de Deus? Diga um sim ou dá um joia. Bom demais, gente. Olha lá, isso aí. Isso aí. Sim, glória a Deus. Vamos juntos, vamos juntos. Sim, o pessoal está respondendo. Boa. Tamo junto, então? Bom, vamos lá, então. Segundo aspecto da mensagem. Anote aí. O que significa ser pobre de espírito? A gente vai meditar na primeira frase que Jesus declarou. Ele fala sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, o que é que significa ser pobre de espírito, gente? O que é que significa? Essa é a pergunta. Coloque aí. Anote. Quem são os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? Preste atenção, olha só. Jesus estava falando com judeus. Naquela cultura, pessoal, a riqueza material era confundida com riqueza espiritual. Sabia disso? Ou seja, se uma pessoa tinha dinheiro, ela era vista como alguém abençoada por Deus. Muito do que nós vemos hoje, gente, muito daquilo que nós temos visto hoje na chamada teologia da prosperidade, que não tem qualquer base no Novo Testamento, se apoia nesse princípio, inclusive. Ou seja, você é abençoado se você é rico financeiramente. E aí Jesus aqui faz um contraponto. Jesus sempre chocava as pessoas ao inverter alguns conceitos que elas traziam enraizados no coração. Jesus está dizendo de uma forma aqui brilhante que ser feliz é ser pobre. Olha que interessante. Ser feliz é ser pobre. Mas pobre de quê? Pobre de espírito. O que é que significa isso? Nós vamos ver. Eu queria chamar a sua atenção, porque é importante ressaltar aqui que Jesus não está dizendo que os pobres financeiramente são pessoas necessariamente felizes. Porque você é pobre financeiramente falando, então você é feliz. Não é isso que ele está dizendo. Alguns até poderiam pensar, bom, se a pobreza é sinônimo de felicidade, então eu deveria ser feliz, porque eu sou pobre financeiramente, então eu deveria ser feliz. Alguém poderia pensar isso. Mas não, gente, não é isso que Jesus está dizendo. Não. Ele está se referindo a um outro tipo de pobreza que não é a material. Veja, Jesus aqui está usando um jogo de palavras, né? Riqueza e pobreza, para chamar a atenção dos discípulos. Mas então, o que é ser pobre de espírito? Anote. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu não posso realizar nenhum bem por mim mesmo. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu sou fraco, imperfeito. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus nada posso fazer. Ser pobre de espírito é reconhecer o quanto eu sou finito e limitado. Nós somos finitos, nós somos limitados, gente. Hoje nós vivemos um evangelho que tem se pregado de que
você é o cara, você pode tudo, você é perfeito, você é o forte, você é poderoso, que vai na contramão do conceito de Jesus. Porque ser pobre de espírito é o contrário disso, pessoal. É a gente reconhecer que nós não podemos realizar nenhum bem por nós mesmos, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos tão finitos, tão pequenos, tão frágeis, limitados. Então, agora veja só, não confunda o que eu estou dizendo aqui com baixa autoestima. Não é isso que eu estou dizendo também. Não confunda. Tá? Tem uma pessoa que está sofrendo disso, de uma baixa autoestima, na verdade tem uma autoimagem desequilibrada. Eu estou falando, gente, de alguém que tem uma visão equilibrada de si mesmo. É sobre isso que eu estou falando. É quando eu sei quem eu sou, com as minhas virtudes e com os meus defeitos. Veja só, eu não devo me superestimar, isto é, me estimar acima do que realmente eu sou, e eu também não devo me subestimar, ou seja, me sentindo menos do que realmente sou. Você percebe que é um equilíbrio? É aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Nós precisamos ter um conceito de nós mesmos de maneira equilibrada, né? Ou seja, eu tenho que ter uma visão coerente, adequada, bíblica e equilibrada de mim mesmo. Então, ser pobre de espírito é reconhecer as suas limitações e dizer o seguinte: sem Deus eu não posso fazer nada. Por exemplo, eu sou pobre de espírito para amar como Deus quer que eu ame. Eu sou pobre de espírito para perdoar como Deus quer que eu perdoe. Eu sou pobre de espírito para fazer o bem como Ele quer que eu faça. Entendem? O que Jesus está querendo nos ensinar é o seguinte, amigos. Eu preciso reconhecer que sou limitado, que sou pequeno, insuficiente em mim mesmo para atingir o padrão de vida do reino de Deus. Esse é o ensinamento. Essa é uma atitude humilde, gente. E ser pobre de espírito é você ter esse sentimento. Ou seja, eu reconheço que eu sou limitado, que eu sou frágil, que eu sou pequeno, eu sou insuficiente em mim mesmo para atingir o padrão de vida do reino de Deus. Ninguém nasce humilde. Lembra que nós falamos sobre isso no tema anterior, inclusive? Né, quando eu finalizei a série Cultivando a Felicidade, eu falei sobre isso. Até eu perguntei para vocês, a gente nasce humilde ou a gente escolhe ser humilde? Ninguém nasce humilde, é porque a gente confunde, né? A gente pensa que ser humilde é ser pobre financeiramente. Ah, ele é tão humilde, olha só, como ele é envergonhado, como ele é introspectivo, como ele é tímido, ele não tem dinheiro, olha como ele é humilde. A gente pensa isso. Ninguém nasce humilde, gente. Porque humildade não é isso. Tem muita gente pobre financeiramente e que é um arrogante na vida. E tem muita gente que tem muito dinheiro também e que é humilde. É claro que também tem gente que tem muito dinheiro e é arrogante. E é verdade também que tem gente pobre financeiramente que é humilde também. Mas eu só estou mostrando para vocês que esse não é o conceito correto. Atrelar questões financeiras à humildade. Ou seja, se o camarada nasceu num berço mais simples, pobre, então ele é humilde. Não, não é isso o conceito. Então, gente, ninguém nasce humilde, mas nós podemos escolher ser humildes. É uma escolha. E será que uma pessoa pode aprender a humildade? Será que a gente consegue aprender a humildade? Será que um arrogante pode se tornar um humilde? Será que uma pessoa soberba, ela pode aprender a ser pobre de espírito?
Sim, isso é possível. É possível pelo poder do Espírito Santo em nós, gente. É possível pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. O Senhor pode quebrantar um coração altivo e fazer dessa pessoa alguém submisso à sua vontade, uma pessoa humilde de coração. Ele pode fazer isso. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe, uma das grandes maravilhas, uma das grandes belezas do Evangelho é que ele transforma. Senão nós nem estaríamos aqui hoje. Eu e você somos frutos dessa transformação. Já experimentamos e ainda vamos experimentar muitas outras mudanças, em nome de Jesus, até alcançarmos a estatura de varão perfeito em Cristo. Então, gente, é possível você aprender a humildade com a ajuda de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos de uma maneira muito enfática e convicta, né? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Lembra disso? Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus, sem a presença e a bênção do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós precisamos da ajuda de Deus. Você quer ser feliz? Você quer viver dias felizes? Hein? Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a ser pobre de espírito. Ou seja, aprenda a reconhecer as suas limitações e a sua pequenez. Aprenda, se você quer ser feliz, viver dias felizes, aprenda a reconhecer que sem Deus você não vai a lugar algum. Aprenda a humildade. Ser pobre de espírito é o reconhecimento de que o pecado nos empobreceu e de que nós precisamos da graça de Deus, reconhecendo as nossas incapacidades, nossa dependência e nossa fragilidade. Um dos reformadores da igreja, João Calvino, ele disse algo muito interessante sobre humildade. Ele fez a seguinte declaração: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim tem que negar a sua vida. Palavras de Jesus: aquele que quiser vir após mim tem que negar a sua vida. Gente, a vida cristã é lugar de cruz. Vida cristã é lugar de morte, de renúncia. Se você quer experimentar a felicidade aos olhos de Deus, você tem que aprender a ser humilde e pobre de espírito. Não tem jeito. Foi o que Jesus ensinou. E é muito interessante nós observarmos que Jesus não era incoerente, dizendo a gente praticar algo que ele não praticava. Não. Tudo isso que Jesus descreve aqui, neste sermão, é o que ele era e o que ele praticava. Jesus não era daquele tipo de pessoa que dizia o seguinte: olha, façam aquilo que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não, ele não era incoerente. Tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele falava com as pessoas, ele praticava. Ele era. Então, se você quer experimentar a felicidade aos olhos de Deus, você tem que aprender a ser humilde e pobre de espírito. Você vê que o conceito de felicidade do mundo é diferente do conceito de felicidade de Deus? Você percebe? Porque não cabe na nossa cabeça ser feliz assim. Ser pobre de espírito. Renunciar. Não, isso não tem nada a ver com felicidade. No nosso conceito humano, a gente pira. A gente diz que isso não é felicidade. Porque ser feliz não é ser humilde. Ser feliz é ir para cima. É atropelar as pessoas. É ser o cara. E Jesus está indo por um caminho inverso. Ele diz: não. Aquele que quiser vir após mim tem que negar a sua vida. Vida cristã, como eu disse, é lugar de cruz, de morte, de renúncia. Quando a sua carne disser revide, agride, grite, humilhe, nessa hora você terá que negá-la
e se submeter à autoridade de Deus. É isso. No mundo sem Deus, não. No mundo, quando dizem, olha, grite, revide, né, agrida, você vai lá e você vai agredir, você vai humilhar e você vai pensar que isso é ser feliz. Consegui, humilhei o fulano, agredi o outro, gritei com aquele. Mas Jesus nos ensina ao contrário, que quando a nossa carne disser, olha, vai lá e revide, nessa hora a gente vai ter que negá-la, negar a nossa carne e se submeter à autoridade de Deus. E aí então é nesse momento que você diz, Senhor, na minha carne eu não consigo, Senhor, mas o teu Espírito em mim consegue. Controla, Senhor, a minha vida neste momento e eu me submeto ao Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, em seu poder e autoridade, Deus pode nos controlar. Alguns dizem o seguinte, olha, eu não consegui me conter. Eu fiz e disse o que eu não queria. Eu não consegui me conter. Realmente, gente, realmente na sua força você não consegue. Na nossa força a gente não consegue, não. Mas no Senhor, na força dele e no poder do Espírito Santo, nós conseguimos sim, nós podemos conseguir. Não é na nossa competência ou através das nossas habilidades, não. Mas é no Senhor e pelo Senhor. O Senhor pode nos ajudar a ser o que Ele quer que sejamos, pessoal. Você tem condições em si mesmo de ser pobre de espírito. Mas quando nos ajoelhamos, quebrantados e humilhados, e dizemos, Pai, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti, então, gente, a boa mão do Senhor nos fortalece, nos abençoa e nos dá a vitória. E é aí que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, agora eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Aleluia, aleluia, gente. Em Isaías 40:31, o profeta diz que aqueles que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam suas forças e voam bem alto como águias. Você que está abatido, você que está fraco, você que está triste, chorando, você que está cansado, lembre-se, os que esperam no Senhor são fortalecidos e renovados. Confie no Senhor, espere no Senhor, seja humilde e pobre de espírito. E o terceiro aspecto dessa mensagem, meus amigos, anote aí, o reino dos céus é para os pobres de espírito. Lembra que eu falei para vocês que cada qualidade tem uma bênção? Jesus está mostrando isso no texto, ele mostra uma qualidade e uma bênção. O reino dos céus é para os pobres de espírito, aqui está a bênção. O texto, gente, o texto faz uma declaração de bênção. Aqui é uma declaração de bênção. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Feliz é o homem pobre de espírito, Jesus está dizendo. Feliz é aquele que tem humildade no coração, é o que Jesus está dizendo. E aí Jesus continua dizendo que a esses pertence o reino dos céus. O grande pregador conhecido chamado Charles Spurgeon, ele disse que ninguém sobe ao reino de Deus se não se rebaixa em si mesmo, se não se humilha. De quem é o reino deste mundo, gente? De quem é o reino deste mundo? O reino deste mundo é dos ricos, dos poderosos. O reino deste mundo. E no reino de Deus? No reino de Deus não adianta política, não adianta conhecer o outro e ter influência. Não, no reino de Deus tem que ter uma característica de caráter, que é a humildade. E esse reino só entra filhos de Deus. Nesse reino, o rei é Jesus.
Nesse reino, Jesus é o dono. E quando que esse reino começou, gente? Quando? Na morte e na ressurreição de Cristo. Pois ele disse: eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus, na sua morte, nos lavou dos nossos pecados, quando ele derramou o seu sangue na cruz, purificando a igreja, e quando ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, naquele momento o reino de Deus era implantado no coração dos crentes, e nós estamos nele. O reino de Deus está na terra, gente, através da igreja, através dos seus filhos, dos salvos, dos lavados, dos redimidos. Este reino está entre nós, este reino somos nós, aleluia. Nesse reino dos céus, como disse Jesus, só pode entrar gente pobre de espírito. Isso é chocante, pessoal. É chocante. É chocante porque o arrogante não entra. Quem acha que vai encontrar a salvação pela ciência, não entra. Quem acha que conhece a Deus pelo seu próprio intelecto e raciocínio, não entra. Quem pensa que tem sabedoria na vida para resolver sozinho os seus problemas, também não entra. Só entra neste reino aqueles que são pobres de espírito. Quem foram os primeiros membros do reino implantado por Jesus? Quem foram os primeiros membros? Não foram os ricos. Não foram os doutores da lei. Não foram aqueles homens arrogantes que batiam no peito nas esquinas de Jerusalém. Não foi. Os primeiros membros do reino de Deus foram, sabe quem? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os doentes, os rejeitados, gente de todo tipo, como eu e como você, que disse a Deus: ó Deus, eu sou um pobre de espírito, eu não consigo por mim mesmo fazer e ser o que o Senhor quer, mas eu peço a tua ajuda, eu peço a tua misericórdia. Foram esses. Então, meus amigos, entrar no reino de Deus não é fazer parte de uma igreja, pessoal. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, instituição, mas não está no reino. Gente que frequenta o templo, mas não entrou no reino. Gente que se tornou membro de uma igreja local, mas não entrou no reino. Só entra no reino os humildes e pobres de espírito. Felizes, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, reino de Deus. Eu quero concluir com vocês esta mensagem, a primeira mensagem das bem-aventuranças, primeira parte. Eu pergunto para você aqui, você entendeu mesmo? Está entendendo o que é felicidade segundo a perspectiva de Deus? Você está entendendo? Você entendeu? Você deseja experimentar essa felicidade na sua vida? Você deseja isso? Gente, somente aqueles que abandonam os conceitos humanos e falíveis de felicidade e aprendem com o ensino de Jesus é que poderão ser realmente felizes. Então alguém disse aqui no início do encontro, disse que não é possível ser feliz. E eu queria dizer, não lembro quem foi a pessoa agora, mas eu queria dizer, se ela estiver ainda aqui nesta live, eu quero dizer que é possível. A felicidade, segundo a perspectiva de Deus, é possível. Talvez a felicidade na perspectiva do mundo você pode não ser, mas na perspectiva de Deus, sim. Quando que é possível? Quando que é possível? Somente aqueles que abandonam os conceitos humanos e falíveis de felicidade e aprendem com o ensino de Jesus é que poderão ser realmente felizes. Aí está o segredo. E só serão felizes aqueles que se tornarem humildes e pobres de espírito diante de Deus. Gente que sabe da sua limitação e incapacidade, mas que confia e se apoia na força e no poder do Espírito Santo. Ser pobre de espírito não significa ser medíocre, pessoal, não confunda.
Ok? Ser pobre de espírito não significa ser medíocre ou sem valor. Não é isso. Ser pobre de espírito é abrir mão do nosso ser, abrir mão dos nossos direitos para obedecer a Deus. Isso é ser pobre de espírito. Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Que nessa hora, meus amigos, encerrando aqui com vocês para nós orarmos, que nessa hora possamos clamar, suplicar e pedir para que o Senhor nos ajude a sermos transformados em pobres de espírito, a fim de herdarmos o reino dos céus. Em nome de Jesus. É isso que você deseja? Você quer ser pobre de espírito? Ter essa característica que Jesus ensinou? Volto a dizer para vocês, Jesus não ensinava coisas que ele não praticava. Tudo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele ensinava as pessoas, os discípulos, as multidões, tudo ele praticava. Jesus não era incoerente, mandando a gente ser uma coisa que ele não era. Não. Então Jesus foi pobre de espírito, que você entendeu o que significa. Hoje você conseguiu entender o que é ser pobre de espírito. Amém? E quarta-feira nós vamos para a segunda bem-aventurança. Qual que é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você não pode perder, de jeito nenhum. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida, o Senhor tem falado tantas coisas conosco e nos ensinado. Obrigado porque o Senhor nos deixou modelo. O Senhor nos deixou o exemplo e nós queremos seguir o exemplo do Mestre. O Senhor praticava as coisas que ensinava. Senhor, e obrigado por esses ensinamentos tão preciosos, maravilhosos e poderosos para a nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Pai, a nossa fragilidade, como nós ainda falamos nesta manhã. Ah, Senhor, como somos frágeis, como temos limitações. Nós reconhecemos que nós não podemos realizar nenhum bem por nós mesmos. Nós reconhecemos que somos fracos, nós reconhecemos que somos imperfeitos. Nós reconhecemos que sem Ti nada nós somos e nada podemos fazer. Nós somos finitos, tão limitados, Pai. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos anima. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos levanta, que nos anima, que nos renova, que restaura e abençoa. Portanto, Pai, obrigado por esta palavra de hoje, pelo ensinamento desta primeira bem-aventurança, como nós pudemos aprender. E foi maravilhoso para a nossa vida, mas agora nós queremos praticar isso. Nós queremos aplicar esta verdade no nosso dia a dia. Ajuda-nos, leva-nos a estas práticas, para que o Teu nome seja glorificado e para que possamos experimentar a verdadeira felicidade, segundo a perspectiva de Deus. É isso que nós queremos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa semana, guarda-nos, livra-nos do mal, que a Tua mão esteja estendida na nossa direção, abençoando, livrando, guardando, levantando. Oh, Pai, como nós desejamos isso. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Precisamos de Ti para tudo que formos realizar nesta semana. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.